Apocalipse, no capítulo 1. Amanhã nossa cidade completa 83 anos. E a melhor forma de nós abençoarmos nossa cidade é com uma igreja bíblica forte, pautada pelo Evangelho de Cristo. E antes de nós estudarmos cada uma das 7 cartas do Apocalipse, que é o que nós temos diante de nós agora, permitam-me fazer um apanhado geral dos 2 capítulos que contém a mensagem de Deus para a igreja em todos os tempos, Apocalipse 2 e 3. E hoje à noite nós vamos aplicar aquilo que nós entendemos ser mais importante para hoje. O nosso texto será Apocalipse capítulos 2 e 3. Mas nós vamos começar a leitura no capítulo 1, versículo 10. No dia do Senhor achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem. Amém. Deus querido, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos abra a mente e corações hoje à noite, para ouvirmos e para compreendermos o que Tua palavra, o que Teu Espírito diz à nossa igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando eu cursava o ensino fundamental, o ensino médio, o meu grande pavor era que o professor me mandasse para a coordenação. Minha mãe era professora e diretora de escola. Então, na cabeça dela, o filho não podia dar trabalho em sala de aula, do mesmo jeito que o filho do pastor não pode dar trabalho na galeria. A minha mãe sabia, por experiência própria, o quanto custa um aluno indisciplinado na escola. E comportado do jeito que eu era, eu perdi as contas de quantas vezes meus professores me mandaram para a coordenação. E o que eu mais ouvia era frases do tipo: Leandro, você de novo. O que está acontecendo, menino? Você conhece a sua mãe. Gente, era um sentimento horrível, mas eu não me endireitava. Só por Deus mesmo. Quantos de vocês já foram mandados para a coordenação? Eu não sei se para você é ou se foi uma tortura. Pelo menos no meu tempo era uma tortura, principalmente quando eu chegava na coordenação, a coordenadora não estava. E aí eu tinha que ficar sentado esperando ela voltar. E aquele tempo de espera era uma tortura. E de repente ela entrava pela porta, me dava aquela olhada. Só de lembrar eu fico com frio na barriga. Quando a gente abre o Apocalipse, no capítulo 2 e 3, a gente encontra a igreja na coordenação. O coordenador é ninguém menos do que o próprio Jesus, o Senhor da igreja. Conforme diz Apocalipse 1,14, ele tem olhos como chama de fogo que penetra-nos e enxerga-nos de dentro para fora. E o que o Apocalipse tem a dizer à sua noiva, o que Cristo tem a dizer à noiva do Senhor, à igreja, é o que nós veremos a partir de agora. Mas é impossível que se pense sobre a igreja sem levar em conta um termo chamado pecado. Porque sabe o que o pecado faz conosco? Dentre tantas outras coisas, o pecado nos separa. O pecado nos separa de Deus, o pecado nos separa da vida, o pecado nos separa uns dos outros, o pecado ele segrega.
O pecado fragmenta, o pecado condena o ser humano. O pecado coloca o ser humano em confinamento, em solitárias, longe de Deus, longe do próximo. Isso ficou claro para nós desde os primeiros instantes, quando nossos pais pecaram no Éden. Eles se separaram de Deus, eles se separaram uns dos outros, eles passaram a viver escondidos. E o fato de que o pecado nos segrega e nos separa fica óbvio também na grande dificuldade que nós temos de nos relacionar. Relacionamento é dificílimo para nós. Relacionamento entre nós e Deus, por conta da idolatria, o relacionamento entre nós e o outro, por causa das intrigas. Se por um lado o pecado separa e segrega, por outro lado o Evangelho de Jesus, ele revive e restaura. O Evangelho de Cristo nos une de volta a Deus e nos insere numa comunidade de amor chamada igreja. O pecado separa, o Evangelho salva e unifica. Eugene Peterson afirmou que a vida de fé, revelada e cultivada nas narrativas bíblicas, é altamente pessoal. Mas a vida de fé não é apenas isso, ele diz. Há sempre família, tribo, nação, igreja. Eugene Peterson afirma que o amor e a salvação de Deus são revelados e vivenciados na reunião do povo que conhece os vivas de júbilo, conforme o Salmo 89:15. O amor e a salvação de Deus são expressos não no isolamento de cada indivíduo, mas na comunhão da igreja. Irmãos, é por isso que a visão de João em Patmos não foi um êxtase individual. Tudo que João experimentou na ilha de Patmos tinha como objetivo ser levado às 7 igrejas da província da Ásia. Está dito isso no capítulo 1, verso 4. Todas as experiências dele com Cristo em Patmos deveriam ser repartidas com os demais cristãos do seu tempo e de toda a história, inclusive conosco. Isso nos ensina que toda a experiência que nós temos com Deus nos remete à comunhão da igreja, nos remete ao compromisso que nós temos com o povo de Deus. Por isso que eu fiz questão de ler no início, capítulo 1, verso 10, que diz que no dia do Senhor ele se achou no Espírito, ouviu por detrás dele uma voz forte, que dizia: escreva num livro que você vê e envie às 7 igrejas. E aí ele nomeia Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Em outras palavras, tudo que você está experimentando comigo, diz o Senhor, é para ser repartido com outros. O pecado, tanto o nosso como os dos outros contra nós, nos separa de Deus e do próximo. Mas o Evangelho nos restaura, remete-nos de volta a Deus e ao irmão. É por isso, gente, que se nós quisermos saber o quanto nossa experiência com Deus é genuína, a gente precisa avaliar o tipo de envolvimento que a gente nutre com os outros da família da fé. Eu vou repetir, porque isso é fundamental, é basilar na vida cristã. Se você quiser saber o quanto a sua experiência com Deus é genuína, você precisa avaliar o tipo de envolvimento que você nutre com outros crentes da família da fé. João, o mesmo João que escreveu o Apocalipse, quando ele escreveu sua primeira carta, ele disse assim no capítulo 4, verso 19: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E continua: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Ou seja, sirva o seu irmão, cuide do seu irmão,
Abençoe o seu irmão, porque o amor nas Escrituras vai além de um mero sentimento. Vai além de um mero desejo de estar junto ou de querer conviver. O amor é o que está escrito em João 3,16. Quando se ama, se dá, se entrega o que se tem de melhor. Para salvar o outro, resgatar o outro, abençoar o outro. Então, apesar desta verdade ser irrefutável, e apesar de ser extremamente profundo que João diz, a nossa espiritualidade, para ser genuína, depende da forma como nós nos amamos e nos relacionamos, gente. Agora, a gente sabe que há momentos em que parece mais fácil prosseguir sozinho na fé do que na comunhão da igreja. A gente sabe disso. Por isso que pessoas desistem da igreja. Por isso que pessoas abandonam a comunhão. O convívio com a igreja ou na igreja pode gerar perseguição. Pode atrapalhar nosso conforto, pode produzir em nós feridas, causa em nós decepção, porque quanto mais próximos de alguém, mais vulneráveis nos tornamos, nos expomos. Mas o testemunho bíblico desafia constantemente, irmãos, a nossa tendência ao isolamento e ao individualismo. Por exemplo, capítulo 2, 18, antes do pecado, em Gênesis, a gente lê o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Depois, Gênesis 13, 16, tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, falando a Abraão. Eclesiastes 4, 9, melhor é serem dois do que um. Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Jesus, quando nos ensina a orar, em Mateus 6, versículo 9, ele diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso. Não é meu Pai apenas. Pai nosso, ou seja, quem ora, ora levando em conta o outro também. Mateus 22, 39, ame o seu próximo como a si mesmo. Gálatas 6, 2, levem os fardos pesados uns dos outros. Irmãos, é fato consumado. Assim como é a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, a vida de fé se desenvolve no contexto da comunidade. Nós fomos salvos para sermos igreja. Nós fomos salvos para sermos corpo e família. É impossível ter Cristo sem a igreja. Apocalipse 1, de 10 a 13, de cara a gente percebe que se você quer ver Cristo, você tem que olhar para os 7 candelabros. É no meio deles que ele vive. Não dá para sermos ardentes com Deus, mas frios com a igreja. Portanto, irmãos, o Apocalipse, talvez você nunca tenha pensado assim, o Apocalipse é uma apologia ao valor da igreja na espiritualidade cristã. Por isso que João ouve o que Jesus diz, escreve às 7 igrejas. Eugene Peterson foi muito perspicaz quando ele disse que seria mais de nosso agrado ir diretamente da visão maravilhosa de Cristo em Apocalipse 1, para o êxtase glorioso do céu em Apocalipse 4 e 5, ou então para as grandes e vitoriosas batalhas contra a perversidade do dragão em Apocalipse 12, 13 e 14. Mas é impossível, é necessário lidar com a igreja. O caminho de Cristo ao céu e as batalhas contra o pecado passa pela igreja. Por isso que nós temos Apocalipse 2 e 3, antes de o livro prosseguir com a mensagem. Você já parou para pensar sobre isso? Do nada, a visão do Cristo glorificado, a visão das igrejas, e aí capítulo 4, com a visão do trono e assim por diante, porque é na igreja. E é através da igreja que Cristo se manifesta ao mundo.
É também na igreja e através da igreja que nós somos transformados de glória em glória. Agora, irmãos, é sabido, a igreja não é perfeita, porque nós não somos perfeitos. A igreja está em processo de santificação, de transformação, de aperfeiçoamento. É o que Paulo disse em Efésios 5, de 24 a 27. E uma leitura rápida das mensagens às 7 igrejas do Apocalipse, no capítulo 2 e 3, vai deixar claro para nós que a igreja está longe de ser uma aristocracia espiritual. O que é uma aristocracia? Uma aristocracia é uma composição dos melhores. A igreja não é uma aristocracia espiritual. A igreja é uma comunidade composta por pecadores em processo de santificação. E isso nós podemos observar através da estrutura de cada uma das 7 cartas que Jesus envia às igrejas. Então hoje à noite, como nós estamos fazendo um apanhado geral das cartas, eu quero que você observe o seguinte: quando você for ler cada uma delas, nos capítulos 2 e 3, faça o seguinte exame. Em cada uma você vai descobrir que cada carta é composta basicamente de 3 partes. A primeira parte é um exame da igreja. Quem é aquela igreja? A segunda parte é uma exortação àquela igreja. E a terceira parte é uma palavra de encorajamento para a igreja. Você vai descobrir que 2 das igrejas só receberam elogios: Esmirna e Filadélfia. Você vai descobrir que 4 das igrejas receberam elogios e críticas: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E você vai descobrir que uma igreja só recebeu críticas: Laodiceia. Então hoje eu quero dividir esse estudo geral das cartas do Apocalipse em Jesus examinando as igrejas, Jesus exortando as igrejas e Jesus encorajando as igrejas. Jesus examinando as igrejas. Cada uma das 7 mensagens começa com a seguinte expressão: conheço. Cada uma delas, Apocalipse 2:2, 2:9, 2:13, 2:19 e assim por diante. No início de cada carta, cada uma das igrejas, a expressão é essa: conheço. Ou seja, não é que Jesus está tão somente no meio da igreja, como diz Apocalipse 1:13. Mas Ele está andando dentro dela. Ele está examinando cada coração. Nada passa desapercebido dos olhos daquele cujos olhos são como chama de fogo. Ele nos conhece. Ele conhece a nossa história, não apenas institucionalmente falando. Ele conhece a nossa história individualmente. Afinal, nossas igrejas nada mais são do que a composição das nossas histórias de vida. A história da Segunda Igreja Batista em Goiânia foi escrita e está sendo escrita e será escrita até o fim dos tempos através das nossas histórias de vida. Nossas histórias aqui enquanto corpo e famílias, e nossas histórias individualmente. E aí quando a gente olha para Jesus examinando as igrejas, a gente descobre que Jesus colocou as igrejas dele na sala da coordenadora. E a primeira coisa que o Senhor nota nas igrejas, quando Ele examina as igrejas, são as qualidades das igrejas. Por exemplo, Éfeso era uma igreja ortodoxa, teologicamente sadia, trabalhadora, perseverante, fiel nas provações. Ele vê as qualidades. Esmirna era uma igreja corajosa. Pérgamo era comprometida a ponto de sofrer martírio. A igreja de Tiatira buscava o crescimento espiritual, perseverava nas boas obras. Sardes era a igreja alegre, Filadélfia era a igreja forte, só Laodiceia não recebe elogios. E para mim, não é que ela era a pior de todas.
todas eram do mesmo nível, de alguma forma. É a forma como o Senhor escolheu para nos comunicar suas mensagens. Então Jesus está entre nós, Ele passeia entre nós, Ele nos examina. Aquilo que é digno de honra, o Senhor honra. Mas o que precisa de exortação, Ele exorta. E se precisarmos de podas para nós podermos produzir mais frutos, como diz João 15, verso 2, o Senhor nos poda para a gente poder produzir mais. E ao longo da história, gente, Deus vai podando a gente. Deus poda pessoas, Deus poda igrejas. A poda é necessária para que haja saúde e crescimento. A poda é uma forma do Senhor dizer para nós que nós não podemos dividir energia com outras coisas. Ou não podemos dissipar energia. E aí tantas vezes o Senhor vem e honra quando precisa ser honrado, exorta e poda. O Senhor examina as igrejas. Mas a segunda coisa é que o Senhor exorta as igrejas. Apesar de grandes qualidades, toda igreja e toda pessoa tem suas fraquezas. A igreja é também um lugar lastimável. Não é só um lugar adorável. É um lugar lastimável porque é composta de pecadores. É um lugar lastimável, assim como existem cantos na nossa alma e no coração da gente que também são lastimáveis. Ou seria tudo que você pensa e sente que você gostaria que os outros soubessem? Imagine você se houvesse no seu coração ou na sua mente algum megafone anunciando todo e qualquer pensamento seu. Nós somos a mistura de coisas adoráveis e lastimáveis, porque o pecado em nós habita. Assim também são as igrejas, assim também é a nossa igreja. Por isso que a expressão recorrente no Apocalipse é: tenho, porém, contra ti. Tenho, porém, contra ti. Irmãos, dentro da mesma igreja, existem exemplos de qualidades tão díspares que caminham lado a lado. É impressionante, por exemplo, Éfeso. Em Éfeso existia zelo doutrinário, mas em Éfeso faltava amor. Em Pérgamo havia crentes fiéis e crentes infiéis. Em Tiatira havia gente madura, mas tinha muita gente imatura. Em Sardes havia pessoas hipócritas, mas tinha pessoas sinceras. 5 das 7 igrejas, gente, com exceção de Esmirna e Filadélfia, 5 das 7 igrejas careciam de algum tipo de renovação, por mais que houvessem nelas qualidades. Éfeso tinha abandonado o primeiro amor, Pérgamo permanecia indiferente diante dos ensinos heréticos, Tiatira tolerava imorais na igreja, Sardes demonstrava apatia, Laodiceia substituiu o poder do Espírito pela aparência. Por que dentro de uma igreja a gente encontra qualidades e extremos tão notórios assim? Por que é assim, gente? Por que tanta piedade e tanto pecado dentro da mesma igreja do Deus vivo? Deixa eu ler para vocês outro trecho de um comentário do Eugene Peterson sobre o Apocalipse, que vale a pena cada palavra. Quando ele tenta explicar para nós, Eugene Peterson, por que tanta piedade, tanto pecado dentro da mesma igreja, olha a análise profunda que ele faz. Abre aspas, a igreja atrai pessoas que apreciam um ambiente santo, mas que não têm o menor interesse em desenvolver a santidade pessoal. É ou não é verdade? Quantas vezes a gente sente aquele desejo ardente por um ambiente de santidade, sem o menor interesse em desenvolver a santidade? Ele continua:
Pessoas apreciam trabalhar em comissões e se sentem seguras em organizar a vida dentro das confiáveis tradições dos seus pais. Por que muitos dos nossos crescem na igreja? Não são crentes. E Deus me livre de criar meus filhos assim. Quantos de nós crescem na igreja? Não são crentes, mas não se veem longe das tradições confiáveis dos seus pais. Vamos ser francos, gente? Muita gente. Muita gente. Alguns, diz Eugene Peterson, não faltam aos cultos, sentem-se fortalecidos pelas instruções morais dos pastores, entretanto, não anelam por santidade, alegria e amor. São totalmente convencionais, insensíveis, ignorantes e rudes. Buscam a igreja como um santuário onde viver o ócio santo. Só sabem sobre Cristo, olha, isso aqui é demais. Só sabem sobre Cristo aquilo que pode ser tomado como um calmante. É por isso que a igreja precisa pensar constantemente, ou passar constantemente, por exortações do tipo: tenho, porém, contra ti. Fecha aspas. Por que tanta piedade e tanto pecado dentro da mesma igreja? Porque conquanto o santo nos atraia, a santidade para ser vivida por nós às vezes é repugnante. E a gente vive esse paradoxo de saber que não pode viver longe dessa tradição segura, que vem de gerações, mas por não desejar abrir mão de determinadas coisas, com medo de não ser feliz. Mas apesar de tudo isso, Paulo diz assim, Efésios 5:25, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, é tão reconfortante saber que apesar das contradições, dos erros, dos problemas, dos pecados, apesar de nós, Cristo permanece na igreja. Cristo passeia entre nós. Cristo continua salvando crentes. Cristo continua santificando pecadores. Cristo ama a igreja e nós também devemos amá-la. A mensagem do Apocalipse é para você que já perdeu o amor pela igreja, ou considera deixá-la. O Senhor não a deixou. E não a deixará. O Senhor vive entre nós. Apesar de qualidades belíssimas e de pecados assustadores e os mais bizarros. E para os que estão cansados de igreja, eu recomendo você ouça a mensagem de Jesus às igrejas do Apocalipse. O Senhor continua no meio delas, apesar delas. O Senhor as examina, o Senhor as exorta. Ele quer santificá-la para apresentá-la a si mesmo, gloriosa e sem defeito. E sabe de uma coisa? Se você mantiver-se nela, você também passará pelo processo de purificação, de embelezamento da alma. É isso que o Senhor está fazendo em nós. Como é bom ouvir às vezes, como ouço de pais dizerem assim: como meu filho tem crescido no Evangelho. Ou ouvir de outros crentes falando de determinadas pessoas dizendo: como fulano tem crescido, como ele amadureceu, como ela cresceu na fé. É o Senhor na igreja santificando o seu povo. Sobre as contradições que a gente vê na igreja de Jesus, deixe-me ler mais um trecho de Eugene Peterson para vocês.
Ele diz assim: muitas vezes, quando nós fazemos uma visita sem sermos esperados, somos recebidos com muitos pedidos de desculpas e explicações, pois a casa está um tanto desarrumada. O apóstolo João não pede desculpas. Claro que as coisas estão fora do lugar nas igrejas, mas é isso que acontece nas igrejas em que há vida. Igrejas não são vitrines. Igrejas são salas onde vivem pecadores, enquanto Jesus insistir em chamar pecadores e injustos ao arrependimento, e não há qualquer sinal de que ele tenha mudado sua política a esse respeito, as igrejas continuarão sendo uma vergonha para os exigentes e uma afronta para os justos. Para João, elas eram apenas candelabros, ou seja, lugares, locais onde a luz de Cristo é demonstrada. As igrejas não são a luz, as igrejas são portadoras da luz. Não existe, meu povo, uma única igreja perfeita. É o que revela a exortação que Jesus faz a cada uma das 7 igrejas. Apesar de Esmirna e de Filadélfia só terem recebido elogios. Nunca houve igrejas muito melhores nem muito piores do que as igrejas do primeiro século. Todas as igrejas de todos os tempos estão representadas aqui nestas 7 igrejas. E sabe por que essas igrejas foram colocadas juntas aqui para nós, para nos exortar? Para exortar e encorajar as igrejas de todas as gerações a buscarem as mesmas marcas de uma igreja ideal. John Stott, quando escreve sobre as igrejas do Apocalipse, ele diz que 7 era o número perfeito, o número completo. Portanto, parece-nos legítimo considerar individualmente cada uma das 7 igrejas da província da Ásia como juntas representando a igreja total. Ele nos desafia, o Stott, a olharmos para essas igrejas e enxergar as qualidades delas como sendo as qualidades que desejamos ter em nossas vidas e na nossa comunidade de fé. Olhar para os pecados e defeitos delas e dizer, não quero isso na minha vida, muito menos na minha igreja. E aí olha-se para Éfeso e enxerga em Éfeso falta de amor. Olha-se para Esmirna e vê-se ali uma igreja perseverante, em Pérgamo, intrepidez, em Tiatira, santidade, em Sardes, autenticidade, em Filadélfia, empenho missionário, em Laodiceia, fervor. Mas hoje à noite a que mais me chama a atenção é a perseverança. Não desista da igreja. E não viva na igreja simplesmente porque você não tem coragem de deixá-la. O próprio Cristo, depois de examinar e exortar a igreja, ele continuou nela. É interessante porque geralmente quando você começa a namorar com alguém, no início tudo é flores, mas à medida em que você vai conhecendo os defeitos, a sua tentação qual é? Abandonar a pessoa. O Senhor Jesus nos conhece de dentro para fora. E Ele não nos abandona. Ele não deixou a sua igreja. Sobre a insatisfação que algumas pessoas sentem com a igreja, Flannery O'Connor, que é uma autora evangélica americana, escrevia novelas cristãs. E ela escreveu algo sobre igrejas que pessoas às vezes olham para elas e ficam insatisfeitas com elas. Olha o que ela diz. A mim, parece que toda insatisfação com a igreja provém de entendimento incompleto do pecado. Você espera que a igreja estabeleça o reino do céu na terra, aqui e agora. Que o Espírito Santo seja implantado de uma vez por todas em toda a carne. Todavia, o Espírito Santo raramente se mostra na superfície do que quer que seja. Para que a igreja fosse o que você quer que ela seja, seria necessária a intervenção milagrosa, contínua de Deus nos assuntos humanos. Contudo,
Para conservar nossa dignidade, Deus escolheu operar de outra maneira. Não se pode rejeitar o modo de Deus sem rejeitar a vida. O cristianismo faz diferença, mas não pode destruir a realidade presente. Ou seja, o cristianismo transforma, mas nem sempre num passe de mágica. O cristianismo transforma, mas é um processo de santificação. A igreja será definitivamente redimida, mas no dia que o Senhor vier nos buscar. Enquanto isso, somos seres inacabados, irmãos. Eu não sou perfeito ainda. Você também não é. Por isso, o que a gente espera da igreja em termos de perfeição, deixa eu te dizer uma coisa, nós só teremos isso no céu. Casamentos não serão perfeitos, porque perfeitos nós não somos. Igrejas não serão perfeitas, porque imperfeitos ainda somos. E Jesus olha para as igrejas do Apocalipse e vê qualidades e vê defeitos e continua entre elas. É belíssimo essa imagem. Depois de examinar, depois de exortar, Cristo encoraja as igrejas. Da mesma forma que Jesus começou suas mensagens aqui para cada uma das 7 igrejas com a expressão conheço, ou seja, examinando. Da mesma forma que o Senhor desenvolveu suas mensagens com a expressão tenho, porém, contra ti, exortando, você vai observar que em todas as cartas, a cada uma das 7 igrejas, a mensagem termina com a expressão quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui é encorajamento. Porque Deus é sempre assim. Deus nos ensina, inclusive, como nós devemos conversar com as pessoas. Se você observar a estrutura dessas cartas, você aprende a dialogar. Exame, exortação e, no final, sempre encorajamento. E no final, sempre encorajamento. O exame envolve reconhecer qualidades e ajudar a enxergar os defeitos. A exortação envolve não condenar e massacrar, mas pontuar e dizer, vamos mudar. E o encorajamento vem e diz, olhe para Cristo, busque pela fé a capacidade de mudança. Irmãos, o que me trouxe de volta para Goiás foi isso. Eu acredito no que o Senhor quer fazer em nós. Na sua vida, na minha vida, na nossa igreja e na nossa cidade. Eu acredito que Ele olha para nós, Ele vê defeitos, qualidades, Ele nos exorta. Mas o Senhor olha para nós e nos encoraja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apesar das diferenças entre as igrejas, apesar das qualidades, dos defeitos, gente, apesar de tanta contradição e de tanto pecado, 2 fatos são constantes na igreja de Jesus Cristo. Porque, observe, existia pecados, existia qualidades, existia defeitos, existia bronca, existia elogio, mas 2 coisas, independentemente de como eram aquelas igrejas, 2 coisas o Senhor diz a essas igrejas. Primeiro, o Espírito ainda fala. E segundo, o povo deve ouvir. O Espírito ainda fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito ainda fala, apesar de nós, e nós devemos ouvi-lo. A igreja, meu povo, reúne pessoas para quem Jesus cumpre suas promessas. E o João que escreveu o Apocalipse é o mesmo João que escreveu o capítulo 16 do Evangelho de João.
E no versículo 12 ele diz assim, Jesus falando, João observando e depois anotando, Jesus disse assim, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. Irmãos, o encorajamento de Jesus é simples. Ele diz assim, venham para a igreja, permaneçam na igreja, e ouça o que o Espírito diz à igreja. A exortação é de que crentes devem viver atentos à palavra do Espírito, assim como os tessalonicenses viviam atentos. Pais, não menosprezem, não ignorem o fato de que seus filhos precisam crescer e se já estão num mínimo de idade, têm que estar aqui entre nós, aprendendo a ouvir a mensagem do pastor. Desde cedo, porque se não for aqui sentado ouvindo, não se iluda, não será em lugar algum, aonde mais eles vão sentar para ouvir alguém falando durante 50 minutos em média? Na escola. Aqui é o lugar onde nós devemos aprender a ouvir o que o Espírito diz à igreja, e a gente aprende desde cedo. E sabe de uma coisa que filhos gostam? Rotina. Então o pai que acorda em determinado domingo e diz, não, hoje eu não vou. Hoje eu estou com preguiça. Você não ensina rotina, você não ensina o caminho. E aí crescem os filhos. E eles já dão um nó em você desde pequeno. E aí você não consegue mais domá-los. Você se entristece, você se abate. Só que passou da hora. O que o Senhor está dizendo para nós é que desde cedo, desde pequeno, nós temos que aprender a sentar e ouvir o que o Espírito diz à igreja. Poucas coisas são mais espirituais do que esse momento em que a gente vive agora como igreja. Palavra de Deus aberta, ouvidos atentos, o Espírito falando. Era assim que os tessalonicenses ouviam a palavra dos seus pastores. 1 Tessalonicenses 2, versículo 13 diz assim, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus por vocês, tessalonicenses. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes estas palavras não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. A palavra opera de forma eficaz na vida daqueles que a ouvem e recebem como sendo de Deus e nela crê. Não tem outro caminho, não existe segredo. É preciso sentar, ouvir, crer e viver. Ouvir é tarefa comum da igreja. Igreja é lugar de gente com ouvidos abertos. Não para fofocas, não para maledicência, mas para aquilo que o Espírito está falando. Ouvir, irmãos, é um ato espiritual. Ouvir o que o Espírito diz à igreja. Se para você é difícil ouvir, peça a Deus que te dê ouvidos para ouvir. Uma vez eu aconselhava um jovem que descobriu, e sabe como ele descobriu? E é muito comum isso, os educadores sabem disso. Você descobre a criança com déficit de atenção ou muito cedo, ou depois que cresce, só na idade adulta talvez. E aí esse jovem descobriu que ele tem déficit de atenção no momento em que ele se propôs diante de Deus a ser alguém que ia sentar para ouvir o pastor dele pregar e a manter uma rotina de leitura bíblica diária. Aí ele descobriu que ele não conseguia se concentrar. Ele não conseguia ler. O déficit de atenção dele era enorme, era gigantesco.
Começou o tratamento, tomou as medicações adequadas e aos poucos eu percebi que ele foi conseguindo entrar no eixo. Mas depois, abandonou tudo. É impressionante, nós não temos habilidade para leitura e para ouvir, gente. Nós somos a geração da imagem. Não é à toa que a revista Veja lança a matéria que lançou, e matéria, aliás, defasada, porque o livro já foi escrito há tempos, a pesquisa nos Estados Unidos não é de hoje. O que a pornografia tem feito no cérebro das pessoas, vicia tanto quanto a cocaína, a heroína. A imagem. Aconselhava um jovem que dizia: pastor, quando eu fecho os olhos para orar, as imagens que ficam na minha mente são as pornográficas, eu não consigo. É uma batalha, é uma desgraça, é uma destruição. E é na igreja, ouvindo o que o Espírito diz, é em casa, lendo a palavra e ouvindo o que o Espírito diz, que nós vamos ensinando, domando a nossa mente, domando o nosso coração. Comece, faça um exercício, faz como dieta, como exercício na academia, comece aos poucos, mas comece, desenvolva a habilidade de ouvir, de ler, de se concentrar. Disso depende a sua vida, não é para nós coisa vã, é antes a nossa vida. Isaías sabia disso. O profeta foi agraciado com isso quando ele escreve em Isaías 50, versículo 4. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Deus me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Peça que Deus abra os seus ouvidos. Deus, abra os meus ouvidos, abra meus olhos. Eu não ouço, eu não quero ouvir, eu não tenho vontade de ouvir. O Espírito ainda fala às igrejas. E o nosso papel é ouvir o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, foi-nos prometido que quando Jesus viesse, Ele abriria os olhos dos cegos e o ouvido dos surdos, para que pudessem ver e ouvir a Deus. É promessa de Isaías 35, verso 5. E quando Jesus veio, alguns dos fatos mais marcantes foram os milagres nos quais Ele, o Senhor, restaurou visão do cego e audição dos surdos. Como que dizendo: eu vim abrir olhos e ouvidos para que vejam e ouçam a palavra. A maior batalha espiritual está acontecendo nesse exato momento, quando a palavra está sendo semeada, e se você não a compreende, e se você não mastiga, e se você não deixa ela penetrar no seu coração, o Senhor diz na parábola do semeador, que o diabo arranca essa semente. Porque Ele sabe que se você ouvir essa palavra, se você entender essa palavra e começar a viver essa palavra, Ele perdeu você. E o Senhor vem a nós e diz: eu examino a sua vida, eu exorto você, eu vejo qualidades, eu vejo defeitos. Mas uma coisa eu preciso que você entenda. O Espírito ainda diz algo à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Em outras palavras, busque o Senhor enquanto você o pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. E há 3 destaques no falar de Jesus às igrejas do Apocalipse, que você precisa notar. 3 destaques no falar de Jesus às igrejas que a gente tem que destacar. Primeiro, você vai ler cada uma das 7 cartas e você vai descobrir o seguinte: quando Jesus fala, Ele tem uma mensagem especial para cada igreja. Cada igreja recebeu um elogio e uma exortação. A palavra do Senhor, ela é sempre aplicável individualmente. Porque Ele sabe dos erros, dos acertos, dos defeitos, das qualidades. O Senhor sempre tem uma palavra especial
para cada pessoa. É impressionante como depois de um sermão eu ouço pessoas dizerem: pastor, Deus falou isso para mim. E o outro: pastor, Deus falou aquilo para mim. Eu falo: meu Deus, saiu isso da mesma mensagem. Porque o Senhor fala de formas especiais para cada um de nós e para cada igreja. A outra coisa que a gente nota é que quando Jesus fala, Ele se revela de forma singular para cada pessoa e para cada igreja. Quando você ler as cartas do Apocalipse, você vai descobrir que cada igreja recebeu uma caracterização diferente de Jesus. Ou seja, leia o Apocalipse capítulo 1, de 12 a 20. E você vai ver o Cristo descrito. E quando você for para as cartas do Apocalipse, cada descrição de Jesus, que foram 7, você lembra? Nós estudamos aqui. Cada uma das descrições é aplicada a uma das igrejas. Cada carta começa assim: ao anjo da igreja tal, escreva, estas são as palavras daquele que... E aí vem a descrição particularizada de Cristo. Ou seja, o Senhor tem um jeito de falar comigo e com você. Cada um de nós recebe de Deus de maneira especial uma revelação de quem Ele é. É personalizado. Então Deus fala a cada um de nós de acordo com cada uma das nossas necessidades. Deus se revela a cada um de nós de um jeito especial. E a terceira coisa a observar no que o Espírito diz à igreja é que quando Jesus fala, Ele tem uma promessa. E é a mesma promessa. É vida eterna. Deus não prometeu outra coisa a nenhum de seus filhos. Toda sorte de bênção que Ele prometeu nos dar é na região celeste. É vida eterna. É céu. Todas as 7 igrejas terminam falando da promessa da vida eterna. Quer fazer um teste? Apocalipse 2:7, Éfeso. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. É vida. No céu é só vida. Comeremos o que dá vida, o que mantém vida. Esmirna, Apocalipse 2:10. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, não será condenado, terá vida eterna. Pérgamo, capítulo 2, verso 17. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. É vida, e é vida personalizada. E você pode ler sobre Tiatira, sobre Sardes, sobre Filadélfia, Laodiceia, a promessa a todas elas, a cada uma delas, a nós e a cada um de nós é sempre a mesma: vida. Vida abundante, vida eterna, vida que não vai experimentar a morte. Vida é o que o Senhor tem para nós. As mensagens de Deus, irmãos, às igrejas do Apocalipse ensinam muito. E se Deus permitir e me der fôlego de vida, nós vamos ver cada uma delas a partir do domingo que vem. A primeira é a igreja de Éfeso. Mas hoje à noite eu termino dizendo a vocês que o Senhor nos trouxe aqui com vários propósitos. Em primeiro lugar, para examinar nossas vidas e dizer para nós: eu conheço as suas obras. Em segundo lugar, para exortar nossos corações e dizer: tenho, porém, contra ti. Mas Ele nos chamou aqui para sairmos encorajados ao dizer: ouça o que o Espírito diz. Deus nos trouxe a coordenação hoje à noite, aqui nós estamos diante dEle. O Senhor tem olhos como de fogo, penetra o nosso ser, examina cada cantinho da nossa alma.
Ele quer nos salvar, Ele quer nos santificar, Ele quer nos levar para o céu. Mas só vai ver Deus quem tem um coração puro. Só herdará o céu quem fez de Jesus o seu tesouro. Mas além de nos salvar, o Senhor quer restaurar nossos relacionamentos. Ele quer restaurar sua família e principalmente Ele quer inserir você na família chamada igreja. O Apocalipse apresenta a espiritualidade cristã e revela que a espiritualidade cristã é impossível de ser vivida fora do contexto da igreja. Então o Senhor quer te inserir na comunidade chamada igreja. O Senhor quer que você desenvolva relacionamentos sólidos, abençoadores, edificantes. E você que é salvo, talvez tenha ouvido o Senhor dizer que apesar de tudo que a igreja é de ruim, Ele ama a igreja. Ele está fazendo uma obra nova na igreja. O Espírito de Deus ainda fala com a igreja. E você precisa ouvi-lo. Você precisa participar desse processo. Você precisa lutar pela restauração da videira do Senhor nesse lugar. Foi por isso que eu comecei às quartas-feiras o curso, às 8h30 da noite, toda quarta. Quarta nós tivemos a primeira aula, estudando sobre a treliça e a videira. O que o Espírito tem dito a nós como igreja? Aonde e como nós precisamos revitalizar nossa vida e nossas energias. A mensagem de hoje à noite é essa. O Senhor continua no meio da igreja, Ele não a abandonou. E é aqui que Ele quer você. E é aqui que Ele quer salvar você. E é aqui entre nós que Ele quer santificar você. E é a partir daqui que Ele quer usar sua vida. O Espírito diz à igreja e a gente tem que ouvi-lo. Feche seus olhos. Agora é um bom momento para você fazer um autoexame. Por que um dia você deixou a igreja? Ah, pastor, os defeitos, os erros, a hipocrisia. É verdade, tem muito. Mas o Senhor Jesus continua aqui no meio dela. O Senhor continua tratando dela, o Senhor continua falando a ela pelo Espírito dEle. E o que Ele quer de você é que você ouça o Espírito. E que você seja parte desse processo de reconstrução da videira. Goiânia precisa de uma igreja que ama Jesus. A esperança para Goiânia, a esperança para Goiás, para o Brasil e para o mundo, é a igreja santa do Senhor Jesus. Não estou falando aqui das maracutaias que se faz em nome de Cristo. Mas o Senhor ainda não derramou o seu juízo definitivo sobre a terra, por causa dos seus escolhidos e dos seus remanescentes. Que você tome consciência disso, e que você queira ser parte desta igreja, que o Senhor ama, e com quem o Senhor ainda fala, e de quem o Senhor quer todos os ouvidos. Ó Deus, em nome de Jesus, renove em nós o amor pela noiva do Senhor, pela igreja, pelo povo do Senhor, pelos crentes. E faça de nós homens e mulheres dispostos a trabalhar nesta videira. Ó Deus, dá-nos essa disposição, dá-nos esse desprendimento.
Ensina-nos a ouvir o que o Espírito diz à igreja. Ensina-nos a ouvir o que o Senhor diz a cada um de nós. Dá-nos a atenção de que precisamos, dá-nos a sede, a fome de que necessitamos, para que possamos ouvir Tuas palavras, ler Tuas palavras e encontrar pão e água para as nossas almas sedentas. Ó Deus, dá-nos fome e sede da palavra. Do pequeno ao grande entre nós. Abençoa-nos assim. Em nome de Jesus. Amém.